Os irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Vamos iniciar mais um Palavra de Deus para hoje, dia 5 de outubro de 2020, segunda-feira, dia de muito calor aqui em Colina, mais um dia produtivo na presença do Senhor. Espero que você tenha tido também um dia produtivo e que sua noite seja uma noite reconfortante e que nós possamos ouvir e aprender do nosso Senhor. Vamos iniciar a palavra de hoje, já pedindo que você se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje, e também já te agradecer tua frequência e audiência aqui no Facebook, na minha página DLL Melquiades Gomes Júnior. Vamos ouvir o que o Senhor Deus tem para a nossa vida nessa noite. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de gratidão. Nós sabemos que a gratidão é o melhor antídoto contra desânimo. E nós sabemos que também entre as sementes do mal plantadas pelo Satanás, a semente que mais abunda é a semente do desânimo. O Satanás tem esse dardo inflamado como uma arma mortal para o cristão. Porém, Satanás também sabe que o único lugar aonde essa semente Deus não deixa crescer no coração do homem que nele crê. Por isso, nós temos que estar sempre na presença de Deus e sermos gratos. A palavra de ordem hoje é sede grato. Todo aquele que é grato a Deus já tem o antídoto natural contra o desânimo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 3, e vamos ler os versos do 15 ao 17. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versos do 15 ao 17. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sempre me pareceu que a grande maioria dos mandamentos do Novo Testamento são escritos de uma forma imperativa. Por isso, não é estranho que nos digam: faça tudo sem murmurar. Ame uns aos outros. Fuja da fornicação. Seja santo, porque eu sou santo. Comporte-se viril e seja cheio do Espírito. Isso é só para citar alguns mandamentos imperativos
no Novo Testamento. Mas entre esses, existe um que é o de ser grato, que poderia ser o mais fácil de cumprir, e ainda assim é o que mais esquecemos. A minha conclusão, quando penso sobre este imperativo bíblico, é que quando sou grato, não escondo nada, como se o que eu vivo e o que possuo é exclusivamente meu, mas reconheço que os outros contribuíram para o meu próprio bem-estar. Isso é ser grato. Quando nós reconhecemos que tudo que nós temos não foi feito somente com o nosso próprio esforço, e sim com a ajuda de outrem. A gratidão me liberta do pecado do egoísmo, do orgulho e da arrogância. As pessoas que são autossuficientes pensam que não devem nada a ninguém, nem mesmo a Deus, e, portanto, não são movidas a agradecer. No entanto, o Filho de Deus tem muitas razões para agradecer. Até reitero aqui, no entanto, nós que somos filhos de Deus, temos muitas razões para agradecer. Conforme nós lemos lá em Colossenses, vimos que esses versículos revelam enormes razões para sermos gratos. Eu sou grato pela paz de Deus, a paz que põe fim na minha guerra interna. Todas as pessoas, antes de conhecer o Senhor, vivem numa guerra, porque muitos são os inimigos que atacam sua vida. Um deles é o pecado, que o escraviza e que o mantém fazendo os desejos da carne, que é a maneira como o pecado é consumado em todas as suas manifestações. Mas sem dúvida que a maior batalha é a que tem com Satanás, porque a Bíblia afirma que ele exerce domínio sobre todos os cegos, para que a luz de Cristo não brilhe. E essa cegueira a qual eu me referi não é a cegueira física, e sim a cegueira espiritual. Basta nos ler em Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Dessa maneira, a primeira coisa que o Senhor faz quando alcança os nossos corações é pôr fim a esta guerra, dando-nos a paz de Deus. Não estamos falando da paz oferecida pelos túmulos ou pela ausência de guerra, que seria o que o homem oferece. Estamos falando sobre a verdadeira paz que o homem pode experimentar. Jesus Cristo nos disse que esta paz não é como a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo dá é aquela que é obtida pela guerra, sob o domínio de um pelo outro. Quando esta paz for alcançada, todos deverão estar preparados para uma guerra que se aproxima. Mas a paz de Deus é aquela que o Senhor trouxe ao endemoniado de Gadara, o qual, depois de estar nu e correndo, agora está sentado, vestido e em seu juízo perfeito. A paz que governa o coração. Foi corretamente dito que uma coisa é a paz com Deus e outra coisa é a paz de Deus. Na primeira parte, é saber que houve um tempo que éramos inimigos de Deus, mas que, pela morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. A outra parte tem a ver
com a afirmação a paz de Deus. Qual é a diferença? Muitos alcançaram a paz com Deus, mas nem sempre se tem a paz de Deus em suas vidas como experiência contínua. É o fato de você saber que foi salvo dos seus pecados e que eles foram perdoados. Mas você vive angustiado, vive estressado e ansioso. Observe que o texto fala sobre o local de trabalho e o que a paz faz. Governa o coração. O coração é a parte de nossas vidas, da qual muitas coisas querem ser as donas. De fato, não é a paz de Deus que nos governa. O coração tem outros donos. Eu gosto do que diz em Filipenses 4:7, quando fala da paz como um soldado que guarda um tesouro, que o guarda e o protege. Meus irmãos, ninguém pode proporcionar sossego e tranquilidade ao coração que muitas vezes fica desamparado, como pode a paz de Deus. Certifique-se de ter a paz de Deus contigo. A paz que é estendida para o corpo. O apóstolo Paulo havia descoberto alguns focos de divisão em uma das igrejas que ele tanto elogiava, que era a igreja de Filipenses. Por alguma razão, ele disse para que se comportasse como ele, que era digno do Evangelho. Filipenses 1:27. Que não fizesse nada por contenda ou por orgulho. Podemos ver no capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Que nós fizéssemos tudo sem murmurar, nem contender. Que está escrito no mesmo livro de Filipenses 2:14. E as irmãs Evódia e Sintique também recomendou que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor. Filipenses 4:2. O ponto é que Paulo percebeu alguma divisão imprudente na igreja. E é por isso que ele os adverte na carta. O fato de que ele agora enfatiza a paz de Deus governando seus corações é para ser manifestado no corpo de Cristo. A paz de Deus é muito necessária para os relacionamentos interpessoais. Espíritos de paz nem sempre governam as igrejas. Quando Paulo falou aos irmãos de Efésio e pediu para que se mostrassem solícitos em guardar a unidade do Espírito, e por isso invocou a importância da manutenção da paz. Este ato de preservar a unidade através da paz no corpo de Cristo é uma poderosa razão para agradecer. Que a paz sempre prevaleça no corpo. Eu sou grato pela palavra de Cristo. Eu sou grato por ela ser abundante. Esta é a primeira vez que essa declaração da palavra de Cristo aparece na Bíblia. Em toda a Bíblia somos informados da palavra de Deus. Portanto, Paulo mencioná-la aqui de uma maneira solitária tem um significado muito profundo. É a palavra de Cristo, não a do pastor, não a dos seus anciões, não a de outros líderes. Não é a palavra de um bom livro ou de um bom consultor para que vivamos bem. É a palavra de Cristo, a que encontramos na história do Evangelho. A palavra de Cristo falou, aquela que seus próprios inimigos reconheceram que nenhum homem jamais havia falado assim. O ponto é que se esta palavra está em nós,
A ordem é habitar abundantemente em nossos corações. Foi dito ao homem que deve estar cheio de alguma coisa. Daí que o que está em seu coração, disso falará a sua boca. Jesus já havia expressado isso, pois do seu coração saiu o bem ou o mal, segundo Mateus 15, 18 e 19. Nada faz tão bem para a vida daquele que crê do que ser um homem ou uma mulher cheio da palavra de Deus, cheio da palavra de Jesus Cristo. Essa palavra torna sábio os simples, conforme podemos ver em Salmo 19, 7 e 14. Também temos que ser abundante pelo que a palavra faz em nossa vida. Por um lado, a palavra de Cristo tem a missão de nos ensinar, e ela nos ensina sobre Deus, sua origem, seu trabalho e seu amor. Ela nos ensina tudo o que o pecador fez, como arrasou a humanidade até hoje. Mas, acima de tudo, ela nos ensina o plano de salvação através de Cristo, profetizado nela até o dia de sua aparição em sua segunda vinda. Devemos ser gratos porque a palavra nos repreende em nossa caminhada diária. Revela a nossa condição espiritual para prosseguirmos em um processo contínuo de maturidade. O resultado e seus ensinamentos e sua exortação, assim como sua abundância em nós, é o que ela coloca em nossos corações. Um louvor que expressamos através dos nossos lábios, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus amados, a palavra de Deus, quando está em nossos corações, nos enche e faz com que o Espírito Santo cresça em nós. Observe o mesmo efeito que produz. Vamos ver em Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu sou grato pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome glorioso de Cristo. Paulo não colocou casualmente nesse texto o nome de Cristo. Quando procuro as razões para agradecer a Deus, o nome de Cristo se torna centro do que sou e do que eu faço. A Bíblia diz que o nome de Cristo é glorioso, porque desde os tempos antigos os profetas falavam desse nome, que significa o Messias prometido. Por mais de 400 anos, a chegada daquele Messias foi aguardada e afinal ele veio. Não como que os outros esperavam, mas ele veio como um bebê. Ele veio como Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ele veio do céu, deixando o seu trono de glória e se humilhando ao fazer-se homem. As profecias foram cumpridas, todas, quando ele chegou. A este nome de Cristo foi adicionado o de Jesus, para tornar realidade que ele salvaria o seu povo do pecado.
Por certo que a palavra não diz que o Messias viria para salvar Israel dos romanos, mas de seus pecados. E não há domínio pior que o do pecado. E Jesus veio para nos libertar desta escravidão. Mas a grande coisa sobre o nome, sobre esse nome, foi que ele foi que depois que Cristo morreu, Deus deu a ele um novo nome, para qual seu nome, para que ao seu nome todos os joelhos se dobrassem. Nada supera o nome dele agora. Sou grato a Cristo por fazer tudo pensando no seu nome. Eu não sei de onde surgiu a ideia de dividir o homem em uma vida secular e uma vida sagrada. Esse conceito criou uma dicotomia no cristão, porque ele pensa que uma coisa é o domingo na igreja e outra coisa muito diferente é a segunda-feira em seu trabalho. Que enquanto eu estou na comunhão dos santos, estou envolvido em uma aura de santidade, vista em minhas palavras ou em minhas ações. Mas quando chego na minha vida secular, na semana, o meu comportamento é completamente diferente. Observe bem o que esse texto diz. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou ações. Portanto, não há separação entre o meu trabalho, estudo e a minha vida sagrada. Em todo caso, tudo é sagrado. Isso levanta o desafio de saber que as palavras que falo devem ser para a glória de Deus e que tudo o que faço também deve ser como para o Senhor e não para os homens. Alguém disse que o cristão deve ver o mundo não como um lugar dominado pelo pecado e por Satanás, mas sim como um grande templo, onde por meio de suas ações ele continua a dar glórias a Deus. Quantas vezes dissemos que o que fazemos é para a glória de Deus, mas as nossas ações negam a verdade do que dizemos? Devemos ser gratos, dando graça a Deus por meio dele. Esta ênfase final de Paulo, o canal de ação de graça é através de Cristo. Pelo nome do Senhor Jesus, que venho me apresentar diante do Pai. Toda ação de graça deve ser dirigida a Deus Pai. Por quê? Porque Deus é a fonte de todas as bênçãos para as nossas vidas. Quando a Bíblia nos diz que Ele fez tudo formoso em seu tempo, conforme Eclesiastes 3:11. Ele fez pensando em nós. Ele fez todas as coisas de maneira que possamos viver adequadamente. Ele não colocou menos ar na atmosfera para morrermos devido à falta de oxigênio. Mas ele também não colocou muito ar para que nós não morrêssemos inflados por isso. Ele não pôs sol tão grande, tão longe para a terra não congelar, mas tampouco pôs tão perto para que nós nos queimemos e encolhamos. É o meio pelo qual Deus fez tudo. E o meio pelo qual Deus fez tudo, entenda bem, é porque era a palavra, porque Cristo foi a palavra criadora. E também dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Está escrito em Romanos 11:36. Sim, meus amados, é através do nome do Senhor
que nós nos aproximamos do bom Pai em profunda gratidão. Portanto, eu agradeço a Deus pela paz que eu tenho. Agora, porque, sendo inimigo, eu fui reconciliado com Deus. Porque em outro tempo vivi vazio de Deus, mas a palavra de Deus habita em mim com abundância no meu coração. Mas acima de tudo, porque uma vez vivi para o mundo e seus prazeres. Agora tudo que faço, seja por obras ou por palavra, faço para glorificar o nome do Senhor Jesus, agradecendo ao Pai. Por essas razões, por todas essas razões, é que me levam a aceitar o convite do salmista, que, reconhecendo Deus em todo o seu poder e senhorio, também nos deixa esta ordem imperativa: entrai pela porta dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Salmo 100, versos 4 e 5. Meu irmão e minha irmã, essas são as palavras que eu tenho para você nessa noite. Que você seja grato ao Senhor, que você seja preenchido pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você não esteja somente em paz com Deus, mas você esteja na paz de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos aqui no mesmo horário, falando a palavra de Deus para hoje. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu vos amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Não esqueça, se inscreva no meu canal do YouTube, participe, comente, curta, incentive outras pessoas a fazerem o mesmo. Te espero amanhã, em nome de Jesus. Graça e paz.